Olá, pessoal do segundo ano do curso integrado de agropecuária do Instituto Federal do Pará, Campos Breves. Estamos nós aqui de novo, né? Depois de um hiato de algumas semanas, recomeçando o nosso curso de biologia. E o termo correto é mesmo recomeçando, porque vamos começar o quê? Um curso novo. Estamos nós aqui outra vez, o nosso curso vai ser muito parecido com o que ele vinha sendo, mas é outra disciplina, é a biologia 2 agora. A Biologia 1, a disciplina que vocês deveriam ter tido no primeiro ano, não conseguimos terminar por conta da pandemia. Recomeçamos e terminamos ela agora, né? E agora vamos começar a disciplina que normalmente ocorre no segundo ano mesmo, que é a Biologia 2. Vamos sim continuar de onde a gente parou, mas não se preocupem muito, porque o nosso enfoque agora vai ser um pouquinho diferente. Eu já vou explicar para vocês do que a gente vai falar, qual vai ser o nosso foco de estudo. Começando agora na Biologia 2, né? Tudo bem, pessoal? Então, vamos iniciar aí. Bom estar de volta. Ano passado, eu ia falar, no curso que terminou algumas semanas atrás, né, em Biologia 1, o que a gente estudou basicamente? Não foi só isso, mas resumidamente, né, foi a unidade básica dos seres vivos, a célula. Como ela funciona, o que ela faz, né, o metabolismo que ela realiza, qual a sua estrutura básica, né, as organelas aqui que a formam, aqui uma mitocôndria, né, que está dentro aqui de uma célula, né, e as moléculas e biomoléculas que formam essa célula. Então aqui a gente tem um ribossomo, que também é uma estrutura celular, mas aqui a gente amplia ele, ó, a gente vê que ele é formado por moléculas, são átomos ligados ali. O ribossomo é uma macromolécula, é uma molécula grandona, super complexa, né? Então tudo isso a gente viu no nosso curso de Biologia 1, que já se encerrou, né? Então, o funcionamento dos ribossomos, o que eles fazem, a síntese de proteína, o metabolismo da célula, como a célula é capaz de se dividir, como ela controla a fisiologia dos organismos. Tudo isso e algumas coisas a mais a gente viu em Biologia 1. Começamos do pequeno para agora ir para o grande. Agora, em Biologia 2, pegando isso que a gente aprendeu, vamos usar algumas coisas, não poucas coisas que a gente aprendeu aí na primeira parte do curso, a gente vai falar de um nível organizacional maior, do nível organizacional dos organismos, do ser vivo, da unidade mesmo, né? Então aí exemplificando o ser vivo, o nosso amigo Dio, né? Que mau exemplo, né? Faleceu em 2010, mas é um exemplo de um ser vivo, né? E nós não vamos falar especificamente dele, ou do ser humano, ou da fisiologia dele, pelo menos não a princípio. Nós vamos falar agora em Biologia 2 da diversidade dos seres vivos no nosso planeta. Então a gente vai começar o nosso curso falando por isso. Os diferentes grupos e os diferentes tipos de seres vivos que habitam aí no planeta onde a gente vive. Já vimos o que esses caras têm em comum, o que esses organismos aí que estão na tela têm em comum. Todos eles são formados por células. Todos eles têm ribossomo, DNA, proteína, mitocôndria, esses aí mitocôndria, né? Todos eles têm mais ou menos os mesmos processos metabólicos. Alguns fazem algumas coisas que outros não fazem, né? As plantas fazem coisas que os animais aí não fazem, o fungo faz coisa que os animais aí não fazem. Tem diferenças. Mas no nível celular, todos são muito mais parecidos do que a gente imaginaria. Agora, a gente vai começar a ver as diferenças desses organismos e dos grupos de organismos aos quais esses aí e outros organismos, outros seres vivos pertencem. Esses aí estão aí só para exemplificar, né? Então tem aqui o Dio e eu, exemplificando os seres humanos, né? Mas tem mais um vertebrado aqui, que é o casuar, que é uma ave, né? Tem um outro animal invertebrado, que é essa aranha, bem bacana essa aranha, né? Tem o fungo aqui, os cogumelos, e você tem dois vegetais aqui, o cacto e essa flor, que eu não sei exatamente agora qual espécie que é. Pertencem a grupos diferentes dos seres vivos. Nós vamos estudar cada um desses grupos no nível de profundidade, né? Eu adoraria falar sobre as espécies de aranhas, as espécies de fungo, mas no nível de profundidade adequado
pro nosso curso, né? E não vamos falar, obviamente, só desses organismos, vamos dizer assim, mais conhecidos, mais familiares para nós. A essa altura do campeonato, vocês já sabem que tem muitos seres vivos que são invisíveis ao olho nu, que são microscópicos, seres vivos unicelulares. Todos que estão aí aparecendo na tela são organismos unicelulares. Essa alga aqui, ela é colonial, são colônias de algas que vivem juntas, mas cada célulazinha dessa alga é um organismo, é um indivíduo. É que elas vivem juntas, vivem em colônia. A gente vai falar sobre isso no futuro, tá? Então tem uma alguinha aí colonial que eu acabei de falar. Tem alguns protozoários, são seres unicelulares e eucariontes, com unidades locomotoras. Esses aqui são todos ciliados, ó, tá vendo esses pelinhos que eles têm? São cílios através dos quais eles se movem. Eles batem os cílios para nadar na aguinha onde eles vivem. E aqui, nessas imagens colorizadas, a gente tem basicamente bactérias. Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, parece macarrão, né? Esse macarrão são bactérias filamentosas. Essas bolinhas são outro tipo, outra espécie de bactéria. E aqui em cima a mesma coisa. Né? Você tem aqui pelo menos 3 tipos de bactérias. Essa roxinha, pintada em roxo, né? Provavelmente um streptobacillus. Microbiologia, estou um pouco enferrujado. Né? Esses aqui parecem tipos diferentes de bacilo também, se eu não estou enganado. São espécies diferentes de bactérias. E aqui de novo os cocos, né? As bolinhas aqui embaixo. Então, bactérias. Né? Então, estão presentes aí, estão presentes aqui. Na minha pele, dentro do meu intestino, tem uma variedade bem grande de bactérias. Então a gente vai estudar esses seres vivos microscópicos também, essa diversidade que a gente nem sempre vê a olho nu também. Tranquilo? É isso que a gente vai fazer em Biologia 2. A princípio, estudar essa diversidade. Todos esses grupos diferentes. Legal? É isso que a gente vai fazer. E o primeiro passo para fazer isso, né, o primeiro passo para estudar tanta coisa diferente, desde aquelas bactérias, que é basicamente uma bolinha com menos de 10 micrômetros, né, até o ser humano que estava lá, formado por trilhões de células, né, quando a gente vai estudar um número tão grande, tão diferente de coisas, né, a primeira coisa que talvez seja boa da gente fazer é separar, é classificar, separar os diferentes grupos para a gente estudar pedaço a pedaço, para a gente estudar parte por parte desse todo que é a diversidade da vida no nosso planeta. É um todo muito grande. Né? Então a primeira coisa é dividir e organizar. A parte da biologia que divide e organiza os seres vivos, põe, vamos dizer assim, cada macaco no seu galho, é a taxonomia e a sistemática. São duas ciências irmãs que classificam aí os seres vivos. Esse aqui é aqui, aquele vai para lá, né? Que classificam os grupos de organismos. Por quê? Porque é muita coisa para se estudar. E se você não classifica, a coisa fica muito. Se você não organiza, a coisa fica muito mais complexa. Só para vocês terem uma noção aqui da diversidade. Essa é a diversidade conhecida, tá? De seres vivos do nosso planeta. Então, só tem, vamos ver aqui, 245.400 plantas vasculares. Plantas com caule. A gente vai falar disso no futuro. Né? 27 mil algas, olha que pequenininho. Fungo, não estou conseguindo ler esse número, mas é pouco menos que 100 mil. Né? Essa fatia aqui dos fungos provavelmente é maior. A gente conhece muito pouco dos fungos. Tem uma fatia aqui pequena, nem vou ler. Protistas, 30 mil. Essa fatia dos protistas também deve ser bem maior do que é. Tá? A gente conhece muito pouco. Aqui tem o que? Invertebrados, é isso? Ou animais? Não, animais. 100 mil. Né? Olha que fatia relativamente pequena. O que é isso aqui? Cordados? Ah, sim. Então, outros animais, tem os cordados, aqui é o grupo que a gente está. Essa fatiazinha bem pequena. E esse pessoal azul aqui são os artrópodes. Com essa fatiazona maior, de quase 1 milhão de espécies, só de insetos. É uma diversidade muito louca.
desses bichos. A gente vai falar sobre a diversidade de insetos no futuro, que é um negócio que eu acho fascinante. De novo, isso aí é de espécies conhecidas, então essas proporções talvez mudem, né? No futuro a gente vai achar muito mais espécies de fungo, eu acredito, porque é um grupo muito pouco, é um reino de animais muito pouco conhecido. Mas só para vocês verem o tanto de coisa que tem, vejam esses números: 200 mil espécies de plantas, né? Tantas mil, 10 mil de cordados, de vertebrados, né? Quase 1 milhão de insetos. Então, para a gente organizar tudo isso aí, precisa classificar, precisa organizar. E é disso que a gente vai falar na nossa primeira aula. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a classificação biológica, ela, vamos dizer assim, é uma atividade a qual naturalistas sempre buscaram fazer, sempre buscaram organizar com pensamentos diferentes, né, de porquê ou como organizar os seres vivos, mas é algo que desde que existem naturalistas, desde que as pessoas olham para os seres vivos, o pessoal tenta classificar, e é uma coisa que o ser humano acaba fazendo naturalmente, né? Né? Você olha uma ave, você olha um peixe, você olha um tipo de planta, olha outro tipo de planta, você classifica, você dá nome diferente a essas coisas, você nomeia, né, espécies e tipos diferentes de peixe, mesmo sem saber, ou sem qual é o seu pressuposto filosófico, aquilo é diferente daquilo, né? O ser humano tem essa capacidade de discernir e essa vontade de classificar. Em ciência, para facilitar, né, a gente, desde muito tempo, usa o sistema chamado sistema de classificação linneana, que quem inventou, quem desenvolveu, foi um rapaz chamado, esse rapaz bonito aqui, chamado Linneu. Carolus Linneu, nome latinizado dele, né? Esse tipo de classificação já teve algumas mudanças desde o Linneu, desde os tempos do Linneu para cá, mas a base é uma base hierárquica nos quais as espécies de seres vivos são colocadas em grupos cada vez mais ou cada vez menos inclusivos, cada vez mais exclusivos, em grupos hierárquicos. Eu já vou explicar o que isso quer dizer, né? É a forma que o Linneu inventou de organizar os seres vivos, é uma forma hierárquica extremamente prática para classificar os seres vivos e que faz sentido, como nós vamos ver na segunda parte dessa aula, e a gente acabou adotando ela. É um jeito mais simples de fazer essa classificação, de novo, organizar esses organismos diferentes em grupos cada vez mais inclusivos. Como assim grupos cada vez mais inclusivos? Ora, essa classificação parte dos grupos mais inclusivos que abarcam um grande número de seres vivos classificados de acordo com alguma característica comum. Dentro desse grupo grandão, você tem o que? Grupos menores, divisões menores. Dentro dessa divisão menor, divisões menores, nas quais as espécies de seres vivos elas vão cada vez mais se encaixando em grupos mais específicos que são delimitados e que são determinados por características mais específicas. Já vou dar um exemplo. Então, basicamente, vamos ver aqui. Você teria toda a vida no planeta. Essa vida, atualmente, ela é dividida em 3 grandes domínios: eucariota, bactéria e arqueia. Bactéria e arqueia são células procariontes, a gente falou no ano passado, e eucariotas são todos os organismos formados por células eucariontes. Então veja, a primeira divisão que ocorre é se a célula é procariote ou eucarionte. Dentro do domínio você pode ter reinos. Então, dentro do domínio eucarionte, você tem o reino dos fungos, o reino das plantas, o reino dos animais e o reino dos protistas. Simplificadamente, tá? Cada um com características básicas. Dentro de cada reino, você tem vários, um ou mais filos. Dentro de cada filo, um ou mais classes. Dentro de cada classe, uma ou mais ordem. Dentro de cada ordem, uma ou mais família. Dentro de uma família, um ou mais gênero. E dentro de cada gênero pode ter um ou mais espécies. Tá?
Dessas divisões todas, as mais importantes são reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem musiquinha para, eu não gosto de musiquinha, né? Mas ó, para você memorizar, melhor que qualquer musiquinha, reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Pronto. Isso aí às vezes aparece até em questão de vestibular e é bom você ter na sua cabeça aí reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É nessa ordem do reino, que é o maior, até a espécie, que é o mais inclusivo. Só pertence a uma espécie. Então o ser humano, ele pertence ao reino, ao domínio eucarionte, né? O domínio está acima de reino, né? Ao reino dos animais. Então a gente está no reino dos animais, junto com o caramujo, junto com a lagosta, junto com a lesma, junto com o peixe, junto com o boi. Mas o ser humano pertence à espécie Homo sapiens. Quem é Homo sapiens? Só quem tem as características, só quem é ser humano. Tem as características distintivas aí do ser humano. Eu, o Linneu, você, tá? Então é um grupo muito inclusivo. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Eu acho que tem um slide antes. Então, o reficofage, né, são só os grupos taxonômicos mais relevantes, reino, filo, classe, ordem. Né? Tem outros, né? E aí diferentes como é que fala? Estudos de diferentes grupos de seres vivos vão usar outros rankings taxonômicos, chamados taxons, tá, pessoal? Então, reino é um taxon, um ranking taxonômico. Classe é um taxon, é um ranking taxonômico. Então tem outros, superfamília, tem tribo, né? Insetos, geralmente o inseto se classifica bastante pela tribo de inseto dele, além da família, além do gênero. Né? Mas os reficofágios são os mais importantes, são os mais relevantes aí para a maioria dos grupos de seres vivos. E aí esses outros vão se encaixando, eles estão intermediários, eles são grupos de nível intermediário de inclusão. Então, por exemplo, a tribo ela é mais inclusiva que a família, mas menos inclusiva que o gênero. Né? Às vezes alguns organismos têm ali a tribo, a subtribo, por aí vai. Tá? Só para complicar. Vamos entender um pouco isso de um jeito mais fácil. Então eu vou pegar esse ser vivo aqui, o lobo. Tá? Então, o lobo, ele é um organismo multicelular, obviamente, dá para a gente ver. Ele é composto por vários tipos diferentes de células. E essas células, como todo organismo multicelular, são eucariontes. Então ele já pertence ao domínio, está em cima aqui do reino. Está em inglês, tá? Mas isso aqui é reino. Ele pertence ao domínio dos eucariontes, domínio eucário. Junto com quem? Junto com todos os eucariontes. Eu, você, o lobo, o cactus, o cogumelo, os protozoários, as algas, né? As baleias, os cavalos, todos eles pertencem a esse grande domínio de seres vivos. Todo mundo que não é bactéria, todo mundo que não é célula procarionte pertence ao domínio eucária. E o lobo também. Dentro do domínio eucária, o lobo pertence a um supergrupo chamado Opisthocontia. Não nos interessa saber exatamente quem é o Opisthocontia, mas perceba aqui que as árvores, as plantas, ó, já estão de fora. Já é um grupo que o lobo pertence, os animais todos pertencem, os fungos também são opisthocontes, mas as plantas já caíram fora. Aí é o grupo que nos interessa mais, que é o reino. Os lobos, eles pertencem ao reino dos animais. Então teve o domínio lá dos eucariontes, que estamos nós, está o lobo. Então todos os seres eucariontes, agora o reino é o reino só dos animais. Só quem está no grupo dos animais é que está junto com o lobo nesse reino. Então o caramujo, o caracol, a galinha, o lagarto, a rã, a baleia, todos animais. Não é tudo eucarionte que é um animal. Dentro do reino dos animais, o lobo está num filo chamado filo Chordata, que é basicamente o filo que contém todos os vertebrados. Então, o lobo, o peixe, o passarinho, o ser humano, a rã, todos eles estão no filo dos vertebrados. Reparem, os invertebrados já caíram fora. Reino animal tem todos os animais, tem formiga, tem lagosta, tem o lobo. Agora, o filo dos cordados, todos os invertebrados já caíram fora. A lagosta caiu fora, a minhoca caiu fora. Ficam só os vertebrados. Dentro do filo dos vertebrados, o lobo pertence à classe dos
mamíferos. E aí já cai fora um monte de gente também. Todos aqueles vertebrados que não são mamíferos, o lagarto, o peixe, a rã, né? O passarinho, as aves, todos eles caem fora. Ficam só aí os mamíferos. Tem o lobo, tem o esquilo, o rato. A gente está dentro dos mamíferos também, o canguru. Dentro da classe dos mamíferos, o lobo pertence a uma ordem chamada ordem carnívora. Veja, é o nome da ordem isso daí. O lobo é carnívoro? É. A maioria dos animais que pertence à ordem dos carnívoros é carnívoro, por isso o nome. Mas é o nome da ordem. O urso panda, por exemplo, é um animal que come bambu, é um animal herbívoro, mas que pertence à ordem dos carnívora. É o nome de uma ordem. Tá? Então, aqui, por exemplo, na ordem dos carnívoros, a gente já não está. A gente pertence à ordem, o ser humano pertence à ordem dos primatas. Então a gente já caiu fora. Dentro da ordem carnívora tem só esses animais, comumente, mas não todos, né, caracterizados por serem carnívoros. Então os grandes felinos, o lobo, o coiote, os ursos, né, alguns outros animais, eu acho que as lontras estão aí dentro também, e por aí vai. Então nessa ordem dos carnívoros, só os mamíferos que estão nessa ordem, que por características da dentição e da anatomia são colocados nessa ordem. Dentro da ordem dos carnívoros, os lobos estão na família dos canídeos. Então o leão, por exemplo, está na ordem dos carnívoros, mas está em outra família, na família dos felinos. Os canídeos, o coiote, o lobo, o cachorro, né? A raposa. Dentro da família dos canídeos, você tem o gênero que é o gênero Canis, que é o gênero que tem o lobo, o coiote e o cachorro. E a espécie do lobo é Canis lupus. Então quem é lobo, só quem é lobo está na espécie do lobo. O cachorro sai fora. O cachorro é a espécie Canis familiaris. Está no mesmo gênero do lobo, mas é outra espécie. Então perceba, a gente começou lá no eucarionte, né, lá no domínio eucária, que o lobo compartilha com todos os seres eucariontes. Fomos para o reino animal, que é o reino ao qual pertencem todos os animais. Se não é fungo, não é planta e não é protozoário, é um animal, né? E aí foi os cordados, que são os vertebrados, aí os mamíferos, aí a ordem carnívora, que é definida já por características na dentição do organismo, aí a família dos canídeos, também determinada por características ósseas e o escambau, até chegar na espécie do lobo, Canis lupus. Só quem é lobo, só quem atende às características de ser um lobo, a gente já vai ver o que determina a espécie no futuro próximo, é que cai nessa espécie. Do mais inclusivo, quase todo mundo entra, para o mais exclusivo, né? Só quem é lobo, só quem está na espécie Canis lupus que entra dentro da espécie. Então esse ranking é como a gente classifica todos os seres vivos. Todo ser vivo entra dentro de um domínio, um reino, um filo, uma classe, uma ordem, e aí ele vai compartilhando esse grupo, esse táxon, com outros seres vivos. Deu para entender? Vocês vão fazer uma atividade sobre isso logo mais. Beleza. Bom, então essa é a taxonomia chamada de linneana, porque Linneu foi o primeiro a desenvolver isso, tá? Que é como a gente usa até hoje. Além disso, Linneu também desenvolveu um sistema muito bacana para nomear espécies, que é chamado de nomenclatura binomial das espécies. Binomial porque são dois nomes, né? Que é uma série de regrinhas que são usadas para se dar nome à espécie. Então, espécies novas, dependendo do que você estuda, são descobertas todo dia. Espécie nova de inseto, de fungo, é descoberta todo dia. Né? Aí outros organismos já não se descobrem todo dia. Né? Mamífero e ave é super raro descobrirem uma espécie nova. Mas quando descobrem, tem que nomear essa espécie, tem que dar um nome. Né? E esse nome é dado sempre usando essas regrinhas que estão bem aí. Né? O sistema binomial é porque tem dois nomes. Cada espécie de ser vivo é composto por dois nomes. Então aí, à minha esquerda, estão alguns exemplos. Homo sapiens é a espécie do ser humano. Canis lupus, a gente acabou de ver, é a espécie do lobo. Canis familiaris, a espécie do cachorro.
Periplaneta americana, alguém sabe o que é? É a barata. Né? A barata que aparece aí às vezes na casa da gente, aquela barata. Periplaneta fuliginosa é uma outra espécie de barata. Né? E Cladomorphos felinos é uma espécie de bicho-pau. Né? Aquele inseto que parece um graveto. Então, primeira coisa que dá para ver aí são todas as espécies têm dois nomes. Nome e sobrenome, vamos dizer assim. Né? E não é bem nome e sobrenome. A gente já vai ver. O primeiro nome, grafado com letra maiúscula. Ó. E o segundo, letra minúscula. É a regra. Por que é assim? Porque é assim. É a regra. Tá? Os nomes todos em latim, desculpa, ou latinizados, né? Canis é cão em latim, e lupus é lobo, então cão-lobo é o nome. Homo é homem em latim, sapiens é sábio, né? Cladomorphos, clado é galho, e morfo é forma, então forma de galho. Felinos eu não sei o que significa, por isso mas o bicho-pau chama cladomorphos, né? Forma de galho. Periplaneta, peri é todo e planeta é planeta, então por todo o planeta, é uma espécie, como é que fala, bem disseminada no planeta inteiro, é americana, que vem das Américas. Né? E por aí vai. O nome é latinizado ou em latim. E, talvez o mais importante que eu deixei para o final, o primeiro nome, pessoal, é o epíteto genérico, é o nome do gênero. Então, o Canis lupus e o Canis familiaris são duas espécies que pertencem ao gênero Canis. Né? O segundo nome é o epíteto específico, que vai diferenciar o quê? As espécies. Né? O coiote, não está escrito aí, mas o coiote, por exemplo, é Canis latenans. Né? Que é do mesmo gênero do cachorro, que é do mesmo gênero do lobo. Canis latenans, só que é outra espécie. Né? Periplaneta americana e periplaneta fuliginosa são duas espécies de baratas que pertencem ao mesmo gênero, periplaneta. Né? Homo sapiens, até algumas centenas ou dezenas de milhares de anos atrás, existia na face da Terra uma outra espécie que era a Homo neanderthalensis. Era do mesmo gênero, Homo. Né? Só que a gente é da espécie Homo sapiens e eles eram da espécie Homo neanderthalensis. O primeiro nome é o nome do gênero, o segundo é o nome da espécie. Os Homo neanderthalensis, não se sabe direito por que morreram, ficou só a gente. No nosso gênero Homo, né, atualmente só tem a nossa espécie vivente dentro do nosso gênero. Às vezes isso acontece também, o gênero tem uma espécie só. Tá? Tudo bem, pessoal? Essa é a nomenclatura binomial, desculpa. Antes disso, era uma salada nome de espécie, o pessoal dava 10 nomes, 18 nomes lá, era muito complicado. O Linneu simplificou isso aí também. Hoje em dia, toda espécie tem esse nome. Né? Até você tem espécies, às vezes alguém descobre uma espécie nova, o pessoal quer homenagear um artista tal, você tem que latinizar o nome, mas ele coloca lá. Alguns anos atrás eles descobriram uma espécie nova de abelha, eu acho, e colocaram o nome da Beyoncé. Aí eu até devia ter colocado aí alguma coisa Beyoncéia. Eles latinizaram o nome, mas deram lá o nome da Beyoncé para o inseto. Isso aqui quem descobre tem o privilégio de nomear. Essas coisas acontecem. Então, esses são os princípios básicos da classificação, o básico do básico, tá? Da classificação taxonômica, que até hoje é feita através desses rankings, desses taxons, desses grupos cada vez mais inclusivos, começando lá no domínio, passando pelos reinos, né? Até chegar no gênero e na espécie, que são mais inclusivos. Espécies do mesmo gênero, como a gente acabou de ver, são espécies geralmente proximamente relacionadas e muito parecidas. E o reino são aqueles grupos bem grandes de espécies com características mais gerais em comum. Né? As plantas são organismos fotossintetizantes, multicelulares e que têm tecidos. Né? Os animais são organismos heterotróficos, com a presença da proteína colágeno, que geralmente, nem sempre, mas geralmente são móveis, se locomovem e consomem, né? São consumidores. E por aí vai. Né? E aí, a gente vai começar do mais amplo para ir
até o mais específico. Vamos começar dos domínios, que a gente vai falar daqui a pouco, e dos reinos. Então, a primeira pergunta, né, para a gente dividir aí, para a gente organizar o nosso estudo, uma primeira pergunta que a gente poderia fazer, né, é quantos e quais são esses grupos mais amplos? Quantos e quais são os domínios? Quantos e quais são os reinos que existem de seres vivos no nosso planeta? Tá? Essa pergunta não é tão fácil de responder como parece. Né? Por quê? Porque, primeiro, a diversidade de seres vivos no nosso planeta é muito grande. E porque a gente está ainda descobrindo boa parte dessa diversidade. E descobrindo como esses organismos são, como eles se comportam, e qual é a relação de parentesco entre esses organismos. Que, como nós vamos ver na segunda parte da aula, isso é essencial para a gente classificá-los. O quão próximos esses organismos são. Às vezes tem organismos que são muito parecidos num primeiro momento, mas que depois a gente descobre que eles não têm nada a ver, que são diferentes. Então, a gente tem várias hipóteses de classificação e vários jeitos de classificar diferentes, né? Eu vou falar de alguns para vocês, começando pela classificação de Whittaker, que é mais tradicional, né? Que classifica todos os seres vivos do nosso planeta em 5 reinos. E são esses que estão aí, eu já vou falar de cada um deles. Essa classificação, pessoal, a gente já sabe hoje, já sabe faz um bom tempo, tá? Umas décadas aí, que ela não é a melhor, não é a mais que reflete a organização dos seres vivos. Tá? Ela tem uma série de problemas. Eu estou falando dela por quê? Porque a gente vai usar ela ao longo do nosso curso para uma finalidade didática. Porque eu acho mais, eu acredito que seja muito mais simples e muito mais didático a gente usar essa classificação inicialmente para dividir os seres vivos. Mas como a gente vai ver ao estudar esses grupos todos aqui, essa classificação ela não é precisa em uma série de aspectos. A gente vai usar ela para facilitar. Né? Então essa classificação classifica todos os seres vivos como estão aqui em 5 reinos, né? Que é o reino animal, animalia ou metazoa dos animais, né? Como eu falei, seres heterotróficos, multicelulares eucariontes, que apresentam a proteína colágeno, e o desenvolvimento embrionário daquele jeito que a gente com a presença de blástula e às vezes, na maioria das espécies, vamos dizer assim, gástrula. Né? As plantas, né? Organismos autotróficos, fotossintetizantes, multicelulares, que apresentam tecidos. Os fungos, que são os cogumelos, né? O reino dos fungos, organismos uni ou multicelulares, decompositores, que se alimentam por absorção e geralmente têm o corpo organizado, em hifas. A gente vai ver isso no futuro próximo, não se preocupe. Né? O reino dos protistas, que esse é o primeiro dos reinos problemáticos, que seriam os organismos eucariontos mais simples, as algas e os protozoários. Né? Hoje a gente sabe que dentro desse reino protista você tem muita coisa muito diferente. É um balaio de gato. Tem grupos que não tem nada a ver um com o outro aí no meio. Eram organizados assim, e nós vamos estudar eles numa mesma aula para facilitar, mas hoje a gente sabe que são organismos muito diferentes. Que aí dentro tem coisas, tem seres vivos muito diferentes. Mas são os seres eucariontos mais simples, os protozoários, seres eucariontos unicelulares, e as algas, seres eucariontos uni ou multicelulares e autotróficos que não possuem tecido. Os protozoários geralmente são heterotróficos, eles se alimentam tem que se alimentar de matéria orgânica disponível no meio, predadores ou que seja, parasitas. E por último, o reino Monera, que são todos os organismos procariontes, seriam todas as bactérias. Tá? De novo, eu já vou falar, hoje a gente sabe que dentro desse reino Monera, dentro dessas bactérias, desses organismos
aparentemente parecidos, porque você olha no microscópio, você só vê o pontinho ali, você tem seres vivos muito diferentes. Então, principalmente esses dois reinos aqui, os protistas e o reino Monera, hoje eles não são mais considerados reinos verdadeiros. A gente vai estudar esses grupos tudo junto por uma questão didática, por uma questão de facilitar. Mas essa classificação hoje ela está em desuso. Né? Tranquilo? Uma classificação mais moderna, que já não é tão moderna assim, que já tem um bom tempo, é a classificação de Vuz, que divide aqueles 5 reinos e, na verdade, que acima dos 5 reinos, melhor dizendo, ele estabelece 3 grandes domínios. Eu estou enfatizando o reino, né? Falei reficofágio, eu comecei no reino, né? Mas na classificação de Voese, né? Acima do reino, mais abrangente que o reino, você teria o domínio. Então, o Voese, com estudos de biologia molecular, estudo do DNA, estudo dos genes ribossômicos, do RNA ribossômico, ele viu, primeiro, que no reino Monera, aquilo que eu acabei de falar, no reino dos organismos procariontes, você tem coisa muito diferente. Mas muito diferente mesmo. Tão diferente que ele pegou esse reino e ele dividiu em 2 grandes domínios. O domínio Archaea, que é um tipo de organismo procarionte, e o organismo bactéria, que é outro tipo de organismo procarionte, que são as bactérias, vamos dizer assim, comuns, normais. Então, ele pegou esse reino, dividiu em 2 grandes domínios e dividiu toda a vida em 3 grandes domínios. O domínio das bactérias, da eubactéria, o domínio das arqueias, que também são organismos procariontes, que também são organismos que não têm núcleo, né? E o terceiro domínio, que é o nosso domínio, o domínio de todos os organismos eucariontes. E aí, todos os outros reinos de seres vivos, aqueles reinos, o reino animal, o reino vegetal, o reino fungo, estão aqui dentro desse domínio. Então, dentro do domínio eucarionte, você teria os fungos, os animais, as plantas e os protistas. Né? Então, aqui tem mais um ser humano que pertence ao domínio dos eucariontes e aqui uma alguinha unicelular que também pertence ao domínio dos eucariontes. Então, a primeira coisa que o Voese fez é isso: pegar aquele reino Monera, que até então era uma coisa só, tudo bactéria, tudo protista. Não, desculpa, tudo procarionte, tudo bactéria. Né? Não tem núcleo organizado, não tem organela, é tudo no reino Monera. Ele fez a análise de DNA e viu, aí tem coisa muito diferente. Dividiu isso aí em 2 grandes domínios. Né? E aí, dentro do grupo dos eucariontes, ele viu que dentro do reino comumente chamado de reino protista, você tem o quê? Você tem muitos grupos diferentes. Você tem muita coisa diferente ali no meio. E aí ele dividiu isso em vários grupos, vários filos, várias coisas diferentes, de modo que o reino protista ele foi dividido. Ele não existe mais. Nós vamos estudar esses caras, esses seres vivos, numa mesma aula para facilitar. Mas essa já é uma classificação muito mais moderna, com dados muito mais atualizados sobre o que a gente entende dos seres vivos. Tranquilo? Bom, como eu falei, o que a gente vai estudar aqui no nosso curso, em linhas gerais, vai seguir a classificação do Whittaker dos 5 reinos, que eu falei, não é precisa, não é tão correta, mas que facilita para nós. Tá? E são esses aí os 5 reinos. Né? O reino Monera, dos organismos procariontes, eu já falei essa palavra algumas vezes aqui. Lembram o que é? Seres cujas células, seres unicelulares, para começar, e cujas células não têm núcleo e nem têm organelas. O reino Monera, esse grupo de seres vivos, ou no caso aqueles 2 domínios do Voese, são compostos por seres anucleados, né, com células anucleadas e sem organelas. Todos os outros reinos, protista, fungo, são compostos por organismos eucariontes, célula com núcleo e com organelas. Né? Dentro das bactérias, você tem todo tipo de organização e de forma metabólica possível. Organismos tem bactéria que faz fotossíntese, tem bactéria que faz respiração, tem bactéria que faz fermentação, tem bactéria quimiosintetizante. A gente vai falar um pouquinho sobre esses caras. Né? É o reino
Seria mais simples. Os protistas, também acabei de falar. É um reino que hoje a gente sabe que tem organismos muito diferentes. Né? É o reino de organismos eucariontes, teoricamente, né? Nem sempre isso é verdade, mas teoricamente seriam mais simples. De um lado, os protozoários, né? Que são organismos eucariontes, ou seja, a célula tem núcleo, tem organelas, mas que são unicelulares e heterótrofos, como as amebas, como os paramécios, os ciliados. E do outro lado, as algas, que são seres uni ou multicelulares e autotróficos, fotossintetizantes, mas que não têm tecidos organizados, que seriam seres mais simples, não chegam a ser plantas. Esse povo todo, os protozoários e as algas, são unidos, são juntados no reino protista. Tá? Que hoje a gente sabe, isso aí é problemático. Isso aí, não gosto dessa palavra problemático, mas isso aí de um ponto de vista biológico, não é muito correto. Pronto. Certo? Esse seria o segundo reino. O terceiro reino é o reino dos fungos, o reino fungi, né? Que tem os cogumelos, os bolores e as leveduras. Tudo fungo. Né? São organismos eucariontes, uni ou multicelulares, heterotróficos, ou seja, que tem que consumir a matéria orgânica pronta, que não produz a própria matéria orgânica, e geralmente se alimenta por absorção. Eles liberam enzimas, digerem ali o que está no meio e depois só absorvem os nutrientes. Quando tem uma laranja mofada, ali você descobre na geladeira ou na cesta de frutas uma fruta mofada, tem um fungo crescendo em cima dela que está fazendo exatamente isso, está liberando enzimas e sugando os nutrientes para crescer. Ele está fazendo isso com a sua laranja, agora mesmo. Né? O reino das plantas, esse é um pouquinho mais fácil, são aqueles organismos multicelulares, autotróficos, que fazem fotossíntese, né? E que têm geralmente tecidos organizados. Né? Tem vasos, geralmente, não nem tem todas, mas geralmente tem vasos que carregam seiva para cima e para baixo. É fácil você identificar uma planta. É uma árvore, um lírio, tudo planta. E o reino dos animais, aqueles organismos, de novo, eucariontes, multicelulares, com tecidos, geralmente com tecidos diferenciados, e que têm o desenvolvimento formando ali a blástula. Não sei se vocês se lembram de algumas semanas atrás. Desenvolvimento blástula, gástrula. Esse é o desenvolvimento característico de quase todos os animais. A gente vai ver as pequenas exceções que tem por aí. Então esses são os principais grupos que a gente vai estudar. Como eu acabei de falar, alguns deles não são biologicamente muito precisos, mas para um fim didático são esses caras que a gente vai passar as próximas semanas estudando. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então é isso por esse primeiro momento da aula, que já está com mais de 40 minutos, santo Deus. Né? Eu vou voltar para uma segunda parte, na qual vou falar um pouquinho sobre filogenia, sobre como a gente classifica os seres vivos. Quais critérios a gente usa para agrupar quem fica no mesmo reino, quem fica no mesmo filo, quem fica na mesma família. Eu já falei um pouquinho para vocês, isso se baseia nas características dos seres vivos. Mas o que será que essas características refletem? Bom, já dei algumas dicas ao longo da apresentação, né? Essa árvore filogenética, essa árvore genealógica aí, é mais uma dica. Tá bom, pessoal? Vou voltar na segunda parte da aula. Beleza? É bom estar de volta. Até mais.